Bem-vindos ao curso de introdução da CO2 Performance Ladder em Portugal. Imagine por um momento que cada decisão de compra do Estado pode mudar o futuro do país. Todos os dias, milhares de técnicos e gestores públicos decidem que serviços contratar, que equipamentos adquirir, que obras lançar. À primeira vista, estas decisões parecem apenas administrativas, mas, na realidade, elas moldam mercados, orientam investimentos e influenciam profundamente a forma como a nossa economia evolui. Quando uma entidade pública decide o que comprar, ela não está apenas a satisfazer uma necessidade interna. Ela está também a enviar um sinal poderoso ao mercado. Que tipo de produtos queremos? Que tipo de inovação valorizamos? E que futuro queremos construir? É por isso que as compras públicas sustentáveis são hoje uma das ferramentas mais estratégicas para enfrentar desafios como as alterações climáticas, a eficiência no uso dos recursos ou a inovação na economia. Em Portugal, esta visão está refletida na Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, a ECO 360, que procura colocar a contratação pública no centro da transição para uma economia mais sustentável. Mas há também ferramentas concretas que permitem transformar esta ambição em resultados. Uma delas é a CO2 Performance Ladder, uma metodologia internacional que já está a ajudar muitas organizações públicas a reduzir emissões e incentivar fornecedores a fazerem o mesmo. Neste episódio, vamos perceber o que são as compras públicas sustentáveis, por que são tão importantes para quem trabalha na administração pública e como cada procedimento de contratação pode tornar-se numa oportunidade para criar valor público. Porque comprar bem não é apenas uma questão técnica. É uma forma muito concreta de servir o interesse público e de ajudar a construir o futuro que queremos para todos. O que são, então, as compras públicas sustentáveis? Quando falamos de compras públicas sustentáveis, estamos a falar da integração de critérios ambientais, sociais e económicos nas decisões de contratação pública. Ou seja, não se trata apenas de escolher a proposta barata no momento da compra. Trata-se também de avaliar o impacto que um produto ou serviço ou obra terá ao longo de todo o seu ciclo de vida, desde a sua produção, a sua utilização, até ao fim da sua vida útil. Este tipo de abordagem permite às entidades públicas ou entidades contratantes escolherem soluções que utilizem melhor os recursos, que reduzam impactos ambientais e que incentivem a inovação no mercado. A contratação pública tem um peso enorme na economia. Na União Europeia, representa cerca de 14% do produto interno bruto. Todos os anos, os governos gastam cerca de 2 bilhões de euros em compras públicas. Isto significa que o setor público é um dos maiores compradores da economia. E quando um comprador desta dimensão muda as suas prioridades, o mercado responde. Quando o setor público começa a valorizar a eficiência energética, os materiais sustentáveis ou a redução das emissões, as empresas também começam a inovar e a desenvolver novas soluções. Por isso, comprar bem é também uma forma de orientar o mercado e a economia. É por isso mesmo que a Comissão Europeia tem no seu Green Deal as compras públicas ecológicas como um alicerce estratégico. Vamos então conhecer o que é a estratégia ECO 360. Em Portugal, esta visão está enquadrada na Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas, a ECO 360. Esta estratégia estabelece que, até 2030, as compras públicas ecológicas devem tornar-se uma prática consolidada na administração pública portuguesa. Isto significa que as entidades públicas devem desenvolver a sua própria estratégia de compras públicas ecológicas e integrar critérios ambientais nos seus procedimentos de contratação. O objetivo é utilizar o poder das compras do Estado para promover a eficiência no uso de recursos, acelerar a transição para uma economia circular, contribuir para a neutralidade carbónica e incentivar a eco-inovação nas empresas fornecedoras. Mas saber que precisamos de comprar de forma mais sustentável é apenas metade do caminho. A outra metade é perceber como fazê-lo na prática, de forma simples e eficaz. Mas então, o que é a CO2 Performance Ladder? Uma das ferramentas mais interessantes para apoiar esta transformação é a CO2 Performance Ladder. Esta metodologia foi criada na Holanda e já foi utilizada em mais de 2.000 contratos públicos, incentivando organizações e fornecedores a medir, gerir e reduzir as suas emissões de carbono. O princípio é muito simples: criar incentivos claros para que as empresas que participam em concursos públicos demonstrem melhor desempenho climático. Na prática, esta ferramenta facilita muito o trabalho do técnico público.
Em vez de ter que desenvolver critérios ambientais de raiz, pode utilizar uma metodologia já testada e validada internacionalmente. Isto permite introduzir critérios ecológicos nos procedimentos de contratação e, ao mesmo tempo, tornar o processo de avaliação das propostas mais simples, mais transparente e mais seguro. Esta abordagem está a ser replicada em diversos países europeus. Na Bélgica, já se encontra numa fase bastante avançada de implementação, seguindo-se a Irlanda, o Reino Unido, a Alemanha, a França e agora também Portugal. Aqui, a Aliados Consulting é o Country Manager da CO2 Performance Ladder. No âmbito da preparação da adoção desta ferramenta no país, foi também realizado um estudo profundo por uma especialista da academia sobre a aplicabilidade da metodologia ao contexto jurídico português. Esse estudo concluiu que existe um total alinhamento para a utilização desta ferramenta no quadro da contratação pública em Portugal. Quais são então as três principais objeções, as objeções mais comuns à aplicação da CO2 Performance Ladder? Quando falamos de compras públicas sustentáveis, surgem normalmente três principais objeções. A primeira é: isto é muito caro. Ora, em alguns casos, soluções mais sustentáveis podem ter um custo inicial mais elevado, é verdade. Mas quando analisamos o custo ao longo de todo o ciclo de vida, incluindo o consumo de energia, a manutenção, a durabilidade e os custos de operação, muitas destas soluções acabam por ser economicamente mais eficientes. Além disso, o preço depende muito do tipo de produto ou de serviço. À medida que a procura por soluções sustentáveis aumenta, o mercado adapta-se, surgem mais fornecedores e novas tecnologias, e aí os preços tenderão a baixar. Por isso, a ideia de que comprar sustentável é sempre mais caro não corresponde à realidade. Em muitos casos, não é mais caro, e noutros casos pode ser apenas temporariamente mais caro até que o mercado se adapte, o que é o pretendido aqui com a contratação pública sustentável. A segunda objeção é de que isto é demasiado complexo. É verdade que integrar critérios ambientais exige novas competências e também algum processo de aprendizagem. Mas hoje existem cada vez mais guias, critérios técnicos, ferramentas e exemplos de boas práticas que ajudam os técnicos da administração pública a estruturar estes procedimentos. Ferramentas como a CO2 Performance Ladder existem precisamente para simplificar esse trabalho. Em vez de cada entidade desenvolver as suas próprias metodologias complexas de raiz, pode recorrer a instrumentos já testados, com regras claras e mecanismos de avaliação transparentes. Ou seja, a complexidade inicial pode existir, mas existem hoje cada vez mais instrumentos que tornam este processo mais simples e mais seguro. A terceira grande objeção é sobre o risco jurídico e o medo de errar que hoje os técnicos da administração pública têm. Hoje em dia, é verdade, o clima em torno da contratação pública tornou-se mais exigente e, em muitos casos, mesmo mais tenso. Muitos técnicos e decisores públicos sentem receio de errar, receio de que uma decisão possa vir a ser questionada juridicamente ou receio de que o processo resulte numa litigância. Este contexto pode levar a uma tendência natural para evitar inovação e preferir repetir sempre as mesmas soluções, mesmo quando existem melhores alternativas ou mais sustentáveis. Mas a realidade é que a contratação pública sustentável não significa agir fora das regras. Pelo contrário, significa utilizar os instrumentos legais que já existem de contratação pública e que são cada vez mais reconhecidos no território europeu. Ferramentas estruturadas e metodologias testadas, como a CO2 Performance Ladder, ajudam precisamente a reduzir esse risco porque fornecem critérios claros, procedimentos transparentes e experiências já testadas noutros países e em muitos contratos públicos. Ou seja, em vez de aumentar o risco, estas abordagens podem ajudar os técnicos públicos a tomarem decisões mais seguras, mais fundamentadas e mais alinhadas com os objetivos da política pública. Em conclusão deste episódio, no final, as compras públicas sustentáveis não são apenas uma escolha técnica de contratação. São uma escolha sobre o tipo de economia que queremos incentivar, uma escolha sobre o impacto que queremos deixar nas próximas gerações e uma escolha sobre a forma como cumprimos a nossa missão enquanto servidores do interesse público. Cada procedimento de contratação é uma oportunidade para reduzir emissões, para usar melhor os recursos públicos, para incentivar a inovação nas empresas e para construir um mercado mais sustentável. A estratégia Eco 360 mostra-nos o caminho. Ferramentas como a CO2 Performance Ladder mostram-nos que é possível transformar essa visão
em resultados concretos. E a boa notícia é esta: não precisamos de esperar por grandes reformas para começar. Cada decisão de compra já pode fazer a diferença, porque, no final de contas, comprar bem é muito mais que adquirir bens ou serviços. É uma forma muito concreta e muito nobre de servir o país.